Oi, pessoal, aqui é o cantor Felipe Dilon na fase dreadlock. Ai, que dó. Não, eu sou Elo Cliver, da revista Balaclava. Pessoal, olá. Ai, pessoal, oi, Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou Jean Marcos, tenho um trabalho musical desde 2008, conhecido como Monkey Giant. Boa noite, bom dia, boa tarde pra gente. E eu sou Nicolas Prado e eu gosto bastante de música da Jamaica. É isso! Aê! E no programa de hoje a gente vai falar sobre reggae, como começar a ouvir reggae. A gente vai falar sobre passado, presente e futuro desse estilo musical e discutir um pouco sobre ele aqui, tanto no Brasil quanto lá fora, como que tá o gênero hoje em dia. Certinho, gente? Certíssimo. Certo, e bora. Mas antes o que, menina Nick Silva? Antes, segue a gente nas redes sociais. A gente é @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. A gente também tá lá no Facebook, Vamos Falar Sobre Música. Temos nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. E se você puder e quiser, ajuda a gente lá no Padrim. Por apenas R$5, você vai ter acesso a um monte de pauta antes. A gente tá vendo o que vai ser do nosso grupo, se a gente vai pro Telegram, se a gente continua no Facebook, enfim, a gente vai ter um monte de coisa. E nesse grupo você o quê? Você tem acesso a um monte de pauta antes, você tem acesso a programas antecipados, coisas que só rolam lá, discussões que só rolam lá. Então é um grupo bem legal. Boa. Chique. É isso, bora lá. Boa. Pessoal, mais de 130 edições do programa. Já falamos sobre rock, pós-punk, indie rock, música eletrônica, MPB, música psicodélica, jazz, mas reggae sempre foi uma deficiência enorme dos 4 participantes do programa, né? Sim, demais. Porém apaixonada. Apaixonado. E aí, para ajudar a gente nessa discussão, a gente trouxe 2 convidados que são mais do que especialistas, são apaixonados pelo estilo e se envolvem diretamente com o estilo. Vou começar pedindo para que eles se apresentem. Jean, por favor, fala um pouco sobre o seu trabalho como cantor, compositor, MC e começa também falando sobre como foi o seu primeiro contato com o reggae. Bom, desde 2008 que eu tenho esse trabalho como Monkey Giant, né? Na ideia de mestre de cerimônia até então. Sou da Zona Leste de São Paulo, tive muito contato com o lance do hip hop, todo esse lance daquela cultura emergindo dali, né? E no passar do tempo, passei a frequentar esse movimento Sound System que estava se espalhando pela cidade, através das festas do Dub Versão até então, que rolava. Meu primeiro contato já era na Holly Club. E Legal. Foi onde eu tive a oportunidade de ter o contato com essa cultura e começar a exercer naturalmente uma função que é o Toaster MC, dentro dessa cultura, né? E desde então venho desenvolvendo um trabalho como Monkey Giant. E o meu primeiro contato com o reggae music com estilo foi através de uma coleção de discos do meu pai. Já tinha ali o Bob Marley, o The Wailers, Jimmy Cliff, Tribo de Jah, Cine Calmon em CD. Então, a forma que eu fui introduzido assim, é um lance meio que de família já. Desde novinho mesmo, desde criança. Desde criança, já ouvia lá o Cine Calmon, Tribo de Jah batendo, e era um lance que eu nem imaginava, porque meu pai, na verdade, curtia muito rock and roll, né? E tinha ali na coleção, meio que como era obrigatório ter uma referência de reggae, eu sentia isso na época. E foi meu primeiro contato. Não foi o primeiro estilo musical no qual eu me arrisquei musicalmente, né? Em 2003 estava em outra onda, outro beat, outro BPM, mas o meu contato já era um lance de família já. Mas teve alguma música ou alguma coisa que fez você girar a chavinha e falar, é isso que eu quero seguir, é esse estilo de som que eu quero produzir? Sim, teve um momento na qual eu estava trabalhando numa cooperativa de bandas independentes, numa associação de amigos de bairro do Sônia Maria, dentro do movimento punk. A gente fazia muito festa de punk, estava ali socialmente trabalhando com aquela galera e desenvolvendo os trabalhos, e eu tive o contato novamente com o reggae através da música Punk Reggae Party, do Bob Marley, que é do disco Exodus. E já era um brother falando dessa semelhança. Não, lá em Londres os punk andavam junto com os rocksteady, com a classe operária. Então o reggae e o punk é a mesma ideia. Então você tem que escutar Punk Reggae Party, que quando o Bob Marley pisou em Londres, ele viu que aquilo tudo tinha semelhança, conheceu ali tudo aquilo que estava acontecendo. Então o Punk Reggae Party, querendo ou não, não já me trouxe
o desejo de fazer o reggae e contrastar com essa linguagem musical, mas já me alertou, poxa, também é um movimento de rua, um movimento além do que até então a indústria vendia pra galera, que, pô, chapéu de gnomo, paz e amor. Tipo, mano, é totalmente diferente. Tipo, é um contexto... Realmente virou a chavinha nesse contexto de entender o reggae music, que era o que eu tinha próximo. Não era disco, né? Tinha lá o Expresso Brasil tocando o circuito reggae até umas horas. Era outro movimento diferente do Sound System, né? Que o Sound System era engraçado que tinha público, tinha o pagodeiro, tinha gente de tudo quanto é estilo, skatista, grafiteiro, saca? E não era que nem o lance no show de reggae só vai quem quer o regueiro. Então eu me identificava um pouco mais com essa parada underground que veio surgir depois. Eu na verdade, estava no movimento punk ali, no Sônia Maria, aprendendo mais esse lado social, que na verdade foi o que trouxe mais esse lado pro meu trabalho, né? Foi essa vivência com o movimento punk ali no Sônia Silva Maria, no ABC Paulista. E hoje em dia, o que é fazer reggae pra você? Pensando um pouco na sua carreira como artista também. Como que o reggae movimenta a sua vida e seu processo criativo também? Bom, eu vejo o reggae... eu tô submerso no estudo de volta... de entender como é que é o ritmo africano de volta pra Latinoamérica, tipo, no contexto do passado, assim, né? Se você unir essa pangeia musical... e entender que ritmos se conversam. E, tipo assim, se não tivesse um cientista do som maluco que tivesse aquela visão de ele poder decidir a dinâmica do som, além dos músicos, ele também era um cara que tinha, né, essa técnica que muita gente conhece como dub. Eu vejo que é essa autonomia do engenheiro de poder decidir qual que é a dinâmica, os efeitos, os controles de frequências. E isso, querendo ou não, influenciou muita coisa pelo mundo, assim. Eu, assim, pessoalmente, dentro do meu estúdio, eu acredito que do reggae music até todo esse movimento de música eletrônica, desde o house de Chicago, saca? Depois o K-Garage lá em Londres, do K-Garage veio o jungle, veio o drum and bass, veio o grime. Então, tipo assim, o reggae, ele é muito esse lance. Então, poder fazer reggae music hoje, eu tô no momento da minha carreira de realmente ter essa pangeia musical de, tipo assim, de 130 a 140 BPM, se encaixa todos esses estilos musicais. Eu tenho muito... eu sempre tive muito lance na minha carreira do contato com o roots, né? Tipo, não roots como um estilo mais lento e etc, mas como uma música que passa mais consciência, que tem uma vibe mais de meditação, não muito de pista. Hoje em dia eu venho trazendo um pouco mais de velocidade BPM pro meu trabalho, que eu acredito que em 2021 a gente tem artistas na Jamaica como a Coffee, por exemplo, que vem trazendo referências da música eletrônica, do bass music, que tipo assim, pô, é uma revolução realmente lá na Jamaica, porque isso tinha que continuar, né? Porque bateu bastante na ilha, daí pela migração foi para Londres, virou a música eletrônica, se espalhou por todo mundo. Então, tipo, hoje pode ter muita gente que é do grime ou que é do dubstep que nem imagina que aquilo teve origem naquela ilha pequena, como conceito e visão do engenheiro ter o controle sobre a dinâmica da música e frequências, etc. Mas é muito interessante, assim, eu como artista hoje estou muito nesse, além de todo esse tempo ter vivido isso, tá saindo um pouco para esse lance de entender e reconhecer essa pangeia musical por todo mundo, né? Tipo, é um fenômeno muito doido, assim, vou até sair um pouco do contexto, mas quando a Rihanna lançou Work, 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 sim, que era um dance hall. Aquilo era um dance hall, ela nomeou como Tropical Beat porque foi uma tática de mercado, porque você conhece, né, amigo? Tipo, mestrona, ela tem os meios dela. Mas ao mesmo tempo, tipo, às vezes não custava nada ela ter falado que era um dance hall. Aquilo é um dance hall. Ter dado um big up pro movimento, mas são táticas de mercado que acabam deixando a parada lá. Então eu vejo hoje a música pop dropando muito nessa onda, né? Mas aí a gente vai desenrolando no meio do caminho aí, né? Arrasou. E você, Nicolas? Querido, você fala um pouco sobre o seu contato também com o reggae, como que foi esse seu primeiro encontro, o que fez você virar um cara mega apaixonado e especialista entendido no assunto? Cara, pra mim, o primeiro contato, acho que pra muita gente aí da minha idade, foi com o Ruffles Reggae, por causa das coletâneas do festival, né, que trouxe um monte de som aqui pro Brasil. O primeiro que tocou, assim, eu fiquei de cara, foi o Pato Banton, tá ligado? Tipo, o Pato Banton tocando na rádio, o Pato Banton tocando na televisão, mas muito do mainstream, assim, né? Era o que tocava e o que eu... Foi o primeiro contato ali. Aí veio o Bob Marley, um pouco mais velho, né? Eu fui procurar estudar mesmo, assim,
ir mais fundo, né, de música jamaicana, porque eu perdi uma viagem pra Jamaica. Eu era estagiário lá na MTV, apareceu essa viagem através de gravadora. Era uma entrevista que seria com o Bunny Wailer, e por causa de... Uau. É foda. Por causa de vacina de febre amarela. Ah, Eu perdi, tá ligado? Eu não sabia. Eu era muito acredito. novo também, né? Eu tinha 19 anos, ia ser a primeira viagem internacional pela TV, né? Ainda bem que tiveram outras depois, mas infelizmente nenhuma pra Jamaica. E eu fiquei tão puto com essa trip, cara, que eu falei, brother, agora eu vou comer com farinha, assim. Eu vou aprender tudo que tiver pra aprender aí da Jamaica. Isso foi em 2007, então já tem uns aninhos aí que eu tenho dedicado o meu tempo aí, minha energia pra aprender mais coisas que saíram de lá e de outros lugares, né, que foram influenciados aí pela música da Jamaica. Gosta, Valer? Você falou ali da coletânea que você ouviu e de um artista e outro, mas tem alguma música ou algum disco que de fato ampliou a sua visão sobre o estilo e falou, putz, isso aqui é maior do que eu imaginava que era? Ah, cara, é o Super Ape do Lee Perry, que eu ouvi aí na escola mesmo ali, que eu já sabia o que era dub. O brabo. Eu sabia o que era o conceito, assim, mas eu realmente não tinha entendido o que era uma obra dirigida, né? O que é um álbum completo. O que é aquele trampo que o Lee Perry apresentou e fez e faz muito bem, né? Então, é esse aí, cara. Esse aí é o que, tipo, deu uma machadada na cabeça, assim. Eu falei, brother, é muito mais do que Bob Marley, que eu adoro, tá ligado? É importante falar, muita gente aí tira o Bob, tá ligado? Porque é um cara, porra, realmente é a primeira etapa, né? A primeira página ali. Uma história muito controversa, sem dúvida e tudo mais. Porém, a relevância artística aí é inacreditável, né? A obra é fodida. E, porra, Bob Marley é legal também. Muito especialismo. A gente fala aí que gosta de Jamaica, tira ele. Eu prefiro falar que o cara também tem muito valor. Boa. Gente, antes da gente descer aqui para a pauta com os convidados, eu quero perguntar para os meus queridos companheiros de podcast aí, para entender qual que é a relação de vocês com o estilo, porque eu tava até pensando durante a construção da pauta, o reggae para mim veio sempre de uma maneira muito diluída entre outros estilos que eu consumia bastante, tipo trip hop. Eu sou apaixonado por Portishead e o Portishead fez uma carreira em cima de base de dub, de reggae, só que numa linguagem diferente. Primal Scream tem muito de dub e reggae nos trabalhos deles. Hoje em dia eu ouço muito dub techno, principalmente para concentrar no trabalho. Andy Stott eu gosto bastante, Paul, que é aquele produtor germânico que eu gosto bastante também. Mas eu queria entender de vocês. Eu sei que a Isa gosta de um skazinho aí, né, Isa? Eu gosto, menino. Então, mas como a gente já falou aqui, Cidade Negra, pra mim, é muito importante. Verdade. Nossa, real. Assim, tipo, real, assim, é um bagulho que eu gosto muito, assim, desde pequena e continuo gostando e nunca achei, tipo, banda mainstream, ou sei lá, enfim, sempre gostei muito. Aí depois meio que teve... E daí, né, as bandas, tipo, Police, todas essas... Tipo, Paralamas mesmo, daí que Paralamas eu fui entender... bastante pra mim também. Daí depois que eu fui entender o porquê que eu gostava tanto, que era por causa também do reggae e tal, de todas essas ramificações, né, da música jamaicana. Mas assim, uma coisa que pegou muito foi a Amy. Eu já até comentei que a Amy Winehouse, que ela fazia o cover de Monkey Man. Daí que eu fui descobrir The Specials, daí eu descobri Two Tone, daí eu fiquei apaixonada, tipo, é um dos meus álbuns favoritos da vida, o primeiro do Specials. E aí que eu descobri que era do Toots and Maytals, e daí fui meio que puxando, assim, uma linha, assim. E os clipes do Bob Marley na MTV, sempre, assim. Eu acho a voz do Bob Marley um negócio, assim. Toda vez que eu ouço, eu fico arrepiada. Real, assim. Eu curto muito, assim. Muito, muito. Eu sei que é o maior, né? O mais conhecido mainstream, mas pelo amor de Deus, assim. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho do Bob Marley. E você, Lozinha? Eu sempre me interessei muito pelas questões meio geográficas do reggae, assim. Que é... Acho que uma galera sabe, né, que eu tenho uma família inglesa, então eu sempre fui muito pra Londres e tal, e em algum momento eu tava estudando uma parada do Caetano Veloso, que ele falava sobre questões... Tem até aquela música, né, que ele fala, Sim. tipo... Down Portobello Road, Sound of Reggae. E Portobello Road é um lugar bem famoso lá em Londres, é conhecido por ser esse pico que, sei lá, nos anos 60, 70, 80, era meio...
tipo, muita gente lá, muito imigrante, tem muita gente jamaicana até hoje lá em Londres. Então, eu acho muito interessante essas questões de imigração, assim, e as influências que isso tem no som, assim, eu acho isso muito legal. Daí eu acabei ouvindo mais por causa desse estudo que eu tava fazendo, e óbvio, comecei com o Bob e ouvindo esse disco, principalmente o Catch a Fire, que eu me interessei muito também, porque essa música do Caetano Veloso foi lançada antes do Catch a Fire, se eu não me engano, então é uma questão muito identitária ali daquele lugar, sabe? Daquele espaço de Portobello, para além de... o Bob foi lá e lançou e virou, tipo, uma coisa super global. Tem essa questão identitária dessa galera que se foi para Londres e se encontrou, assim, numa cultura de rua, através desse som. Eu sempre achei isso muito interessante. Daí eu comecei a ouvir mais por causa dessa parada e fui pesquisando também, achando muito legal essa questão de como o som se formou, né? De, tipo, você ter essa galera ouvindo rádios dos Estados Unidos, né? Geograficamente, às vezes, pegava essas rádios, então eles ouviam esses sons. E também eu tava até pesquisando, eu tava conversando com uma amiga ontem sobre a pauta. E daí a questão de como isso desceu pro Brasil, né? Que daí você tem São Luís, que é tipo um lugar que é conhecido, né, pelo reggae. E também porque é uma questão geográfica de estar mais perto. Então, eu acho muito maluco. Eu acho que o reggae, ele é um símbolo de questões migratórias e geográficas. E como isso influencia no desenvolvimento do som, assim. Acho que mais do que ouvir, ser uma pessoa que ouve, eu sempre pesquisei muito essas questões do reggae numa questão de geografia, assim, eu acho isso muito massa. Mas realmente, de ouvir, já não é comigo, assim, de todos os artistas de cada tempo, de cada época. Tipo, eu tava pesquisando pra pauta, assim, mil momentos do reggae, né? Tipo, do começo até o final, assim, cara, você tem muitos momentos diferentes nessa linha do tempo. Boa. E você, Nick? Nosso eterno emo. Eu confesso que eu sou bastante ignorante no campo do reggae, assim. Eu possivelmente ouvi coisas quando era criança, tipo Bob, coisas assim, que é, tipo, quase impossível de fugir. Eu lembro de Shaggy, coisas do tipo. Eu não sei se entra exatamente no campo do reggae, mas como criança, pra mim era uma música bem divertida, era bem adjacente àquilo que eu entendia que era o reggae. E aí, mais pra frente, assim, tipo, quando adolescente, eu fui escutar um pouco daquela terceira onda do ska punk, que era, tipo, mais pop punk do que ska mesmo, né? E tinha uns metaizinhos, era, tipo, divertidíssimo. Mais pra frente, eu fui ouvir uma banda que chama De Facto, que é um subgrupo do The Mars Volta, assim. Antes de formar o The Mars Volta, eles criaram esse grupo, que é um grupo de dub, assim. Então, é umas loucuragens do Omar e do Cedric, que, né, foram fazer o The Mars Volta depois. Só que é anterior, então tem coisas ali de dub, de reggae, que é bem interessante, assim. Mas é isso, assim, o meu contato é muito pouco. E aí, pra fazer a pauta, né, pra gente gravar esse programa, eu comecei a me inteirar mais sobre o que é o assunto, né, o estilo. E tem muita coisa muito foda, assim. Principalmente essa parte de religião e parte de cultura mesmo, de ser uma mensagem, sei lá, anti-establishment e tal, sei lá, Jamaica tava numa puta guerra civil na época que tudo isso surgiu. Então isso pra mim é bem interessante, de como a música foi apropriada pra esse conceito de positividade e tudo mais, que a gente vai falar mais. E é um cenário super pesado que eu acho que é muito simplificado pra, tipo, maconheiro, sabe? Tipo, é muito estranho isso, assim. Tem todo um turbilhão de coisas acontecendo e hoje, tipo, né? Hoje em dia se fala de reggae, muita gente não gosta, assim, porque é meio... E associa só a isso, tipo, porra, tem tanta coisa... Tem tantas camadas dentro disso que... Ai, a ignorância, né? Gente, vou lançar aqui então a perguntinha já para os nossos convidados. Por que reggae? Por que Jamaica? Da onde que veio? Qual que é o contexto que nasce esse estilo? E por que ele surgiu? Aonde ele surgiu? O que deriva dele? O que define a estrutura do reggae como a gente conhece nesses primórdios aí? Cara, do que eu sei é ritmos caribenhos, né? Tudo em volta ali da
da Jamaica, né? Principalmente o mento e o calypso, que são músicas folclóricas, né? Sons crioulos, como muita gente costuma falar. O mento seria como se fosse uma folk music deles, de maneira muito genérica. É do Caribe, né? De países do Caribe, não somente da Jamaica, né? Até porque eu acho que o mento ele vem de Trinidade. Eu acho que eu tô errado, mas não é da Jamaica. São países, outras ilhas, né? Que passaram esses ritmos aí, que obviamente tem muito a ver com a mesma origem, né? São países que foram colonizados, né? Infelizmente passaram por processos de escravidão e trouxeram ritmos, células rítmicas lá da África para o Caribe e isso acabou se transformando em coisas ali nesses países. Mas na real, o reggae em si, já que tá falando de reggae mesmo, né? Ele vem de misturas desses sons caribenhos com o som dos Estados Unidos, né, que chegavam pela rádio, né, então soul music, R&B que as pessoas consumiam, né, que era o som dos Sound Systems. Vem a independência, deixa de ser colônia, né, no comecinho dos anos 60, cria-se o ska como som nacional, vem o rocksteady, a partir dessa evolução que a gente tem o que a gente chama de reggae, né, reggae mesmo, que é ali no finalzinho dos anos 60, no comecinho dos anos 70. Então, em resumo, é um caldeirão de influências que aconteceram antes dos anos 50, né, dos sons que se tocavam ali, nos anos 50, nos anos 60, isso foi ali digerido por esses músicos, né, pessoas que cresceram ouvindo esse tipo de som, tanto em casa, na rádio e nas festas, né, nas festas ao ar livre lá do Sound System, que isso sim é folclórico, né, é uma coisa que realmente é muito tradicional lá na Jamaica, e todas essas misturas fizeram aí essa evolução muito louca que aconteceu a partir da independência da Jamaica, que é 62, se eu não me engano. E depois disso, a cultura dali virou um fervilhão e se exportou pro resto do planeta, né? Porque teve muita gente que foi para Inglaterra, né? Já que os portos estavam abertos e a partir disso os filhos dos imigrantes, a gente acaba aí no jungle, né? Chega num monte de coisas aí a partir disso. Uma história bem longa e muito legal, porque Jamaica não é só reggae, né? É muitos outros gêneros, né? Por isso que toda vez eu me refiro como música jamaicana. E acho que em resumo é isso. Só acrescentar aqui, inclusive no contexto assim que passa pro Brasil, que quando eu pisei a primeira vez em São Luís do Maranhão, eu fiquei apaixonado de ouvir reggae no aeroporto, na padaria, E aí, dentro dessa vivência que eu tive lá... Isso é real, porque eu sempre tinha noção de que essa história do reggae em São Luís era uma coisa meio folclórica, sabe? Mas é real, é true reggae rolando o tempo inteiro. É verdade. E aí, eu tive a bênção de ter o contato com o professor Carlos Benedito Rodrigues da Silva. Eu trouxe para casa aqui um medicamento, que é o livro dele, que se chama Da Terra das Primaveras à Ilha do Amor, Reggae, Lazer e Identidade Cultural. E dentro desse estudo aqui, ele saiu pela Pitomba, Livros e Discos, e ele conta um pouco desse fenômeno, né, da interrupção da história africana, né, que é o tempo da escravidão, né? Você imagina os navios saindo de lá, espalhando o povo, essa diáspora pelo mundo. E dentro desse livro tem todo um contexto, esse lance da música folclórica, do mento, toda essa parada das ilhas caribenhas ali. Esse livro ele faz uma juntada de tudo isso e meio que explica o porquê que essa conexão com São Luís, com Jamaica tão próxima, saca? Além disso, além assim de navios que saíam de mesmos portos e atracaram lá em São Luís do Maranhão e também atracaram na ilha jamaicana. Então, isso amarra todo um contexto dessas músicas folclóricas que talvez tenham lá em São Luís do Maranhão, que sejam coisas originárias e tradicionais e bem locais, talvez sejam as mesmas rítmicas, as mesmas claves de coisas que batiam lá também nessas músicas folclóricas da Jamaica. Então, assim... Demais. É muito além de ser só um lugar de praia, de ser só um país tropical, sabe? Uma ilha de um país tropical. É um contexto histórico mesmo que se amarra nesse lance de música da diáspora pelo mundo. É um fenômeno muito doido. Você, Elo, que curte esse lance geográfico, é muito essa parada, saca? Tipo... Demais. Doido. Nossa, é muito, muito foda, né? Porque lendo sobre isso, pouco se fala disso que você falou, né? Fala mais sobre questões geográficas de aproximação, de você pegar a rádio, da galera que trabalhava no mar e voltava com essas refs, né? Mas essa questão, tipo, mais primordial, assim, é muito interessante, muito foda.
Inclusive, tem uma hora da gente falar dos documentários e tal, mas tem um que é o Sintoniza, que é um documentário que teve a participação do Strandia e tal, que ele fala um pouco desse lance de conexões de rádio. Ele saiu por uma premiação agora, assim, mas se procurarem no YouTube, acho que já tem completo, que ele faz tanto a visão da Jamaica quanto a visão de São Luís do Maranhão. Não é tão profunda, não é tão profunda e antropológica, mas mostra esse mesmo fenômeno da galera do Maranhão e da Jamaica falando como que era chegar perto do mar para poder roubar a frequência do radinho para ouvir um som. Então procurem, Sintoniza com H no final. Procurem lá esse doc. Perfeito. Eu queria voltar ali na formação do estilo. Eu queria saber onde o dub entra nisso tudo, porque pra mim o dub tem uma coisa muito, tipo... Ele é mais, tipo, pra trás, assim, ele é mais, tipo, pausadão e tal, e tem todos os efeitos, e isso pra mim tá muito presente no reggae, assim. Então eu queria entender da onde esses efeitos e toda essa experimentação dentro do estúdio, né? Tipo, os efeitos e tudo mais, como que ele entra pro reggae pra valer, assim. Eu acho que mais que isso é onde começa o reggae, onde começa o dub, o que define cada um dos dois, sabe? Bom, eu acredito que o dub, a gente pode bater bola, Nico, sobre isso, mas eu acredito que o dub é uma técnica de mixagem, não é um estilo musical, assim. Então, acho que se tornou, não teve como segurar no passar do tempo. Então, sim, eu acho que o dub vem mais naquela linguagem de, tipo assim, já tá tudo gravado, tudo separado na mesa, o engenheiro de som tem a oportunidade de manipular aquela dinâmica, aquelas frequências, e ele vai determinar o que vai acontecer nos próximos 8 compassos. Ele vai cortar o baixo, vai deixar a bateria fluir, ele vai deixar só as melodias. Então, assim, é aí que eu penso que a música jamaicana influenciou muito a música eletrônica, que é o cara no controle das frequências, determinando qual que vai ser os andamentos do som, independente se for tá certo que na época do Sky, do Rocksteady, a gente não tem linguagens como essa, mas assim, não tem uns Sky e uns dub pra trás ali, tipo Studio One, não era tão bem mixado como os que veio mais pra frente, até porque teve uma evolução de tecnologia, de 2 canais pra 4, pra 8, pra 16, até chegar hoje em dia. Mas eu acho que o dub é essa técnica de mixagem, né? E o reggae, como o Nicolas salientou, ali é assim, o Rocksteady e o Sky era uma música muito festiva, muito pra frente, né? Uma parada muito agitada. Então, com aquele contexto político de guerra civil, de várias lutas que estavam rolando, a música se desacelerou, né? Rolou esse lance do baixo pesado, que a galera brinca entre eles, que é um baixo tremendo os muros de Babilônia mesmo, pra trazer uma mensagem mais direta. E aí vem o reggae, né? Surgiu o reggae. Eu não tenho na minha mente, Nico, assim, quando foi o registro dos primeiros dubs, assim, não sei se é coisa do Clement Coxodon, do Studio One. Tem muito essa briga de ninguém sabe se é o King Tub ou é o Lee Perry que trouxe esse conceito de, por acidente, cortar um instrumental no lado B do disco, levar pro baile e acidentalmente um DJ... E todo mundo curte. Um DJ começar a cantar na versão, achar que aquilo foi proposital, e hoje em dia isso, tipo, nossa, que maravilhoso, né? Cara, o dono, assim, o pai da criança, aí eu vou me apoiar no Mad Professor, que foi ele que falou que é o King Tub. Que ele falou, o dub Sim. nasceu no fundo da casa do King Tub como a técnica, realmente a técnica que eu concordo totalmente, eu acho que se transforma em gênero. Ele virou Sim. gênero, mas ele nasce como uma técnica. Essa lenda, essa história aí do lado B que foi gravado sem instrumental, não tem nada a ver nem com King Tub e nem com o Lee Perry. Ao que tudo indica aí era engenheiro do Treasure Isle que errou, levou pro Sound System e por acaso aquele foi tocado essa história é muito boa. A noite inteira e tal. Mas é lenda. Ninguém sabe realmente se isso aconteceu ou não. O que é realidade é que o King Tub ele estava experimentando sim com as fitas, né? Com o seu primeiro mixer lá de 4 canais, para ver o que dava para fazer nessas versions, né? Até porque dub só se transformou com esse nome um bom tempo depois, né? Por muito tempo só chamava de version. O que dizem é que é 68, 69 ali no fim do Rocksteady, né? No fim da era do Rocksteady e o início do early reggae, né? Antes de realmente se transformar com essa cara tradicional de reggae que a gente conhece hoje, né? Então fala que a origem é ali, mas os primeiros discos só saíram a partir dos anos 70, né? A partir de 70 e 71, que os primeiros discos completos de dub
começaram a sair. Mas as primeiras versions, a partir do comecinho do final dos anos 60, você conseguia comprar um 7 polegadas, né? Um single que do lado A tinha a versão de trabalho, por assim dizer, e do lado B tinha a versão retrabalhada ali, muitas vezes pelo próprio engenheiro do som, ou às vezes um engenheiro convidado, né? E é sempre legal falar isso, né? Porque os discos de dub é uma coisa, e essas versions, né, dos 7 polegadas é um outro universo que, porra, quando você começa a se aprofundar ali, você encontra... O mar é fundo. O mar é fundo, brother. É nessa hora que as compilações caem bem, né? Principalmente desses selos atuais aí, né? Soul Jazz, que, porra, os caras pegam artistas, né? Que muitas vezes não conseguiram chegar no seu momento de carreira de lançar um disco cheio, mas lançaram um monte de 7 polegadas, lançaram alguns 10 ali, umas versões um pouco mais longas. E conhecer a história dessas pessoas e ver as versions, que muitas vezes são com bandas fudidas, com engenheiros fudidos, é bem legal. Então, disco dub é uma coisa, o conceito, né, que aí tem história pra contar, que é o disco dirigido. E as versions de 7 polegadas é outro negócio que vale muito a pena também procurar saber. E pior que se for pensar, isso é o começo da cultura do remix, né? Que a gente vai ver pra frente pra caralho. Muita gente fala que é a origem, né, cara? Que se hoje a gente tem uma cultura moderna em volta do remix, né? Que é um lançamento e esse lançamento tem versões atualizadas, por assim dizer, né? Isso a Jamaica já fazia há muito tempo, né, meu? Há muitas e muitas décadas. Foda. Então faz todo sentido. Nasceu ali, cara. Demais. Visionários. E quando que esse reggae dessa levadinha, que é bem característica, esse reggae, essa sonoridade cadenciada, essa guitarrinha, aquela sonoridade que a gente acabou se popularizando ao longo dos anos, de fato surge e se define como estilo? Eu acho que é com o reggae roots, né, cara? Quando o reggae roots realmente se consolida, né, que é mais para baixo, assim, é mais down tempo, é tudo no contratempo, né, o baixo tá muito lá para frente, que obviamente que é a evolução do que a gente vê na década de 60, mas eu acho que é a partir de 72, 73 ali que o negócio fica com aquela cara mesmo desse som de reggae que muita gente para e pensa é aquilo, assim, né, essa é a primeira lembrança de reggae. Imagino que seja por aí ali com o reggae roots. É muito legal ver essa timeline, assim, até pedir pra talvez falar um pouco mais sobre isso, que eu li uma matéria da BBC, que eu não sei porque, talvez seja ignorância minha, mas que fala essa timeline do ska. Eu não sei porque eu achava que talvez o ska era depois, talvez porque tinha tanta banda nos anos 90, ska. No final dos anos 70 tem uma onda muito grande ali. Eu também sempre tive essa noção que o ska era muito depois do reggae. E é muito legal talvez falar dessa timeline, né, que o ska ele vem antes, né, desse reggae Bob Marley e tal, mas tem essa cultura de festa ou essa coisa do sound system. E daí você tem depois essa desacelerada, né? Mas antes você tinha o ska, que era mais não um pancadão, né? Mas era mais uma festa mesmo, assim. A minha virada de chave que eu comentei lá no lance do Punk Reggae Party foi exatamente tentar entender de onde vinha essa relação, né, do reggae, do punk. Naturalmente existiam os skinheads e tinha uma dificuldade de entender quem que eram os tradicionais, quem que era a galera que já tinha mesmo aquela parada mais, né, white power, etc. Isso num coisa de rolê de rua, né? E naturalmente veio essas informações, né? Aqui na época tava muito se levantando o lance do street punk, que era o Oi Music, e a galera tinha muito esse lance da relação com a classe trabalhadora. Então era o que rolava. Acredito que essa imigração chegando lá, essa conexão dos punks com o reggae, a galera na rua, sabe? Tipo, defendendo as mesmas coisas. Tem o Don Letts, que até hoje é vivo, era um DJ que tocava nessas festas de punk, reggae, e tipo, meio que é um movimento que se fundiu. Então, quando isso virou a chavinha na minha cabeça pra mim entender em que momento da história que isso se relacionava, era esse lance. Tipo, na Jamaica, diz a lenda que tinha muito esse castelo de tipo, pô, vamos pra Londres ganhar vida, vamos sair dessa miséria, vamos sair daqui. E tinha muito esse registro da galera indo pra lá pra tentar a vida, às vezes lançando uns grupos, tocando como músico de estúdio, lançando Rocksteady em Londres e tentando fazer isso virar. E... enfim, só queria somar com esse ponto de vista, que pra mim também foi um lance louco de entender. Eu acredito que a informação pra mim chegou primeiro
também a questão do Ska e do Rocksteady por todo esse contexto que eu tô lá engedrado tentando entender de onde vem o Rocksteady. Né? Realmente, hoje em dia, depois de passar o tempo estudando o reggae music, talvez eu entenda toda essa linha do tempo, mas também chegou primeiro pra mim, sacou? E você trouxe um ponto aí que eu acho que é fudido de legal, que é o como é não documentado todo um pedaço de street punk e oi aqui no Brasil. Sempre existiu, né? E nos anos 2000 teve uma intensificação muito grande, principalmente por causa de internet, né? As pessoas começaram a ter internet em casa. Eu também sou do ABC, então eu sei o que foi isso, né? E o quanto para muita gente representou, né? Principalmente muita gente jovem ali que começou a ter contato com um monte de outras coisas. E concluindo, faz sentido muita gente ter essa impressão que o ska é uma coisa posterior, porque muita gente teve contato com o ska através da que a gente chama de terceira onda, né? A primeira onda é a onda original, a partir de 62, né? Quando tem os grupos, né? Scatalites, naquele momento. A segunda onda é quando se mistura com o punk rock na Inglaterra, né? A partir de 77. Tem a gravadora Two-Tone Records, que acabou virando o nome, né, do movimento, numa porrada de banda. Até uma estética na construção das capas dos discos, a coisa do xadrez, tipo, fica muito... A coisa do Rude Boy. Que é sampleando, por assim dizer, né, com grandes aspas, o Rude Boy jamaicano, né, o The Harder They Come, tem um monte de motivo pra isso, né? E depois tem a terceira onda, que é o que muita gente fala que é a onda mais inofensiva, né? É quando... Nos Estados Unidos, né, a partir do que começa ali no começo dos anos 80, né, com alguns grupos que começaram a misturar o punk rock que eles faziam com o ska. Nos anos 90 eles se transformam num monstro, né? Aí, porra, dá pra falar aí de No Doubt. Vira até piada, né? Total. Cara, Real Big Fish era mó legal. Real Big Fish, porra, tem bastante Street banda, Line né? Manifesto também, não? 2000? É 2000. É 2000 e já é uma outra onda, né? Que já eram pessoas de outros grupos, né? Nos anos 90 era som que tocava em trilha sonora de filme adolescente. Isso, Patrícia de Beverly Hills, exatamente. na festinha da faculdade. É o Miley Bostones que toca no Clueless, né? Acho que é. É fudido isso, assim. Mas muita gente fala que dentro do grande espectro do punk rock, né, e dos seus filhos, por ser o mais inofensivo, era o que mais atraía a gente, cara, que não tinha nem coragem de estar no rolê, não tem coragem de, não vou ficar dando rolê com esses malucos não, mas eu quero ter um pouco de radical. Adrenalina. E tem bandas incríveis no meio desse moio aí, porém tem muita coisa descartável, tem muita coisa que gravadora chegou e falou, porra, dá dinheiro, né, vamos botar uma grana aí, vamos fazer acontecer. Então eu acho que essa impressão do ska vir depois vem em volta disso, mas na ordem em 62 a gente tem o ska, depois tem Rocksteady, que acaba em 68, vem o Early Reggae Roots, né, nos anos 70, o dub tá ali no meio, aí ele vive pra sempre, né? O Dance Hall, ele aparece no meio dos anos 70, com gente que não querendo falar de política, não querendo falar de religiosidade. Era mais escapista, né? Mais pra festivo. Jovem, né? Exato. Sim. E no paralelo, Lovers Rock também, que vem do final dos anos 60, mas se fortalece foda ali nos anos 70. Depois vem o computador, aí vira o digital, né? Under Miss Lang Tang, aí muda tudo. Quando chegou o computador, o computador eu digo é o teclado digital, né? Aí muito parecido com o que aconteceu em todas as periferias do mundo, quando as pessoas começam a ter contato ali com equipamento eletrônico e conseguir fazer música de uma forma muito barata. Que vai virar o hip hop, vai virar o funk aqui no Brasil, Isso. Miami Bass. Exatamente. E em resumo, essa seria a timeline aí. Claro que tem um monte de subgênero, um monte de coisa no meio do caminho. Eu acho muito louco, Nico, esse bate e volta, né? Que tipo assim, você falando do Lovers Rock, inclusive, eu tô aqui indicando algumas coisas, porque eu também tô fresquinho nos estudos esse tempo, assim, você falou do Lovers Rock, que é uma coisa que tinha muito esse lance da galera de UK, tipo, trazer os lançamentos, né? Trazer as gravações da Jamaica e lançar lá. É um movimento de UK, vamos dizer assim, o Lovers Rock. Então, queria indicar para todos vocês, procurem o documentário Small Axe. Também, falei pro pessoal aqui, já dei aqui pro pessoal. Eu sou apaixonada por essa série. Episódio... Nossa. Ele fala muito bem desse lance, baseado na luta contra o racismo em UK, né? Mas ele trata de toda essa questão da imigração e fala muito. Acho que tem um episódio
episódio inteiro lá dedicado só ao Lovers Rock também, que é muito foda. Sensacional Boa. essa série, meu. Antes, ô Nico, você comentou um momento que o reggae fica em 71, 72, começou os lançamentos dele mais lento. Eu acho que vale a pena comentar também esse mix nessa época do lance do discurso mais voltado para a religião, né? Com o lance da música Nyabing também, que veio acompanhando essa lentidão. Vale lembrar que é no momento que rola essa transição também da religiosidade, do lance mais ortodoxo, que é aquela junção da galera que tá vivendo nas montanhas, descendo para informar sobre a visão que eles têm do que seria a redenção do povo africano, dessa diáspora pelo mundo, né? E aí chega também, com todo esse lance político, chega esse discurso também da religiosidade, dessa necessidade de pedir por reparação, né, dos direitos, queremos voltar para casa, queremos encontrar de novo o nosso caminho para Zion, que hoje eu entendo que é uma representação de se encontrar com você mesmo, entender quem você é, né, mas a gente, na época, foram além também com a ideia de Marcus Garvey, que tinha Black Star Line, queria realmente colocar os pretão para dentro do barco e voltar para casa no lance de se repatriar, né, então... Nesse momento que o reggae ali, 71, 72, né, Nico? Que começou os primeiros lançamentos ali, que ele já estava mais lento, já tem esse registro de entrar todo esse discurso, essa narrativa mais voltada para essa religiosidade da crença em Haile Selassie. Que é a questão dos Rastafari, né? Total, a crença em Haile Selassie, a crença que um príncipe negro se levantaria no leste, na África, e esse seria o sinal de redenção do povo africano que foi espalhado por todo o mundo, né? Então meio que entrou também esse discurso, tanto que se você for no reggae, assim, palavras chaves também tá lá, o Black Star Line, Marcos Mosiah, e tipo meio que vai te direcionando para vários caminhos, que é um reggae um pouco mais ortodoxo, isso muito antes de chegar no lance do dancehall, lá em 80, da galera que já tava na vibe de, né, já foi uma transformação de mercado, assim, mas essa época do reggae ficar lento também tem esse adendo, além de toda a guerra civil, situação política, também teve esse contato dos raças das montanhas que desciam lá e já tinham essa visão. Pô, da onde você veio, pra onde você vai, aonde você tá, e etc. Rolou esse debate. Cara, eu acho que o rastafarianismo, quando ele encosta ali na música popular da Jamaica, né, que tem que... Sempre bom lembrar isso, né, que era música feita pras pessoas, né, pro povo, realmente utilizar como uma ferramenta para mais pessoas entenderem a doutrina, né, cara, porque... O rastafarianismo é um negócio que nasce nos anos 30, né? No final ali, quase anos 40. Baseado, ele é abraânico, né? Então ele é cristão, ele entende os preceitos cristãos. Mas ele era muito abusado na Jamaica. As pessoas não gostavam, cara. Tinha o Kill the Rasta, tinha todo o movimento de realmente levar essas pessoas de volta para as montanhas. E quando entende que, porra, tem uma movimentação de pessoas, cara, de ideias, principalmente de jovens... Fazia todo sentido eles se conectarem, principalmente Bob Marley sendo o principal porta-voz disso, né? Reza a lenda que foi o Lee Perry que falou sobre rastafarianismo pro Bob, e ele abraçou o negócio e virou realmente não somente a religião, né? Mas o estilo de vida e a forma que ele tomava suas decisões, a maneira que ele levava a vida. Rastafarianismo e reggae tá de mão dada, tá abraçado o tempo todo e obviamente tá associado com essa... Tá enfiado nessa história quando as coisas começaram a ficar mais lentas e não soltaram. Tanto é que para muita gente é sinônimo, né? Rastafari é sinônimo de reggae, é sinônimo de Jamaica, que não é uma verdade, né? Muita gente lá não é Rastafari, muita gente não entende, não abraça essa fé, né? E existe ainda preconceito, né? Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é coisa de maluco. Tem as comunidades Nyabing, isso daí continua acontecendo, o povo que mora na montanha e os cânticos são lindos, né? Puta, quem gosta isso. Aí... E o lance do cântico, Nico, eu acho legal também salientar que esse lance da música um pouco mais pra trás também traz a batida do coração, né? Total. A batida do coração seria esse lance do... Caramba! Então, a partir do momento que você tá na batida do coração, que é a primeira música que todos os seres humanos escutam quando tem a vida, isso envolve toda uma parada por trás do reggae, que junto a isso, na rítmica, entra o...
Tá sendo maravilhoso aqui as produções aqui. Mas isso é muito louco, né, Nicolas? A gente tá falando do nosso jeito, mas tudo imaginando nessa linha do tempo do que deve ter acontecido ali, né? Essas ligações, assim. Boa. Pensando num ponto de vista de apresentar o estilo para as pessoas que ainda não conhecem ou que tem um desconhecimento maior em cima do reggae, o dub, o ska, enfim, nessa timeline louca que você passou de uma maneira muito resumida, Nicolas, onde você acha que é o melhor ponto para começar? Porque a gente sempre, quando a gente faz esses programas temáticos de apresentar, a gente fala que muitas vezes o clássico nem sempre é a melhor solução, porque o clássico às vezes mais distancia o ouvinte do que apresenta o estilo de fato, né? Por onde você acha que seria um bom caminho para começar? Boa, eu trouxe uma listinha aqui pra gente, cara, pra você começar a ouvir ska. Eu recomendaria ouvir o Ska Authentic de 67, do Skatalites, pra entender um pouquinho de Rocksteady aí. É o disco sem título, né? O disco com o mesmo nome do Raptones, de 67 também. Early Reggae é o segundo do Pioneers, que é o Long Shots, de 68. Reggae mesmo, né, porra, aí já como praticamente Reggae Roots, é o Catch a Fire, do The Wailers, né, Bob Marley and The Wailers, de 73. E pra ouvir o dub, porra, o principal, né, na minha opinião, né, é o Dub from the Roots, que é, na minha opinião, a obra-prima do King Tub. É um disco de 75, né, ele já tava há um tempão aí, já fazendo dubs pras outras pessoas, sendo o dono, né, do seu sound system e levando a música pra frente, né, que eu acho que é o principal. Então E sempre bom, coletâneas, cara. Procurem as coletâneas. As coletâneas hoje em dia elas são muito bem feitas. É fácil de encontrar nos Spotifys da vida, nos streamings por aí. Você consegue achar muita coletânea interessante e procurar não só os lados B, né? Mas os lados C, D, F, todas as letras do alfabeto aí. Porque a Jamaica, cara, e tudo que acontece... Pensa só, é uma ilha minúscula que no seu auge aí, cara, porra, tinha mais de 500 estúdios, assim, cara. E ter um estúdio não é barato, porra. Não, é uma dedicação de vida, né? Então, é muito doido isso tudo, cara. E essas histórias, elas são mal contadas e com pouca profundidade. Então, eu sempre fico muito feliz de falar de música jamaicana. Muito obrigado. Tudo. Bom, que você preparou alguma listinha aí ou você tem os seus favoritos pra quem quer começar? Mano, acho que foi um guia pra mim, assim, pra mim começar a entender, assim, quando eu comecei a comprar disco, até costurando essa ideia que o Nicolas passou, assim, muito lance você poder comprar um LP de algum dos produtores, assim, de algum dos engenheiros, assim, de algum dos selos, e a partir daí você vai descobrindo as versões e comprando os compactos diferentes das versões que tem naquele LP. Então eu indico, tipo assim, vocês pegam os principais nomes, assim, vou citar alguns. Studio One, que eu acho que desde a transição do ska rocksteady até muito tempo eles ditaram, assim, as paradas, né? Studio One, King Tub, Lee Perry, Bunny Lee, Scientist, King Jammy. Você vai acompanhar toda a evolução da história. O Nicolas mostrando o disco dele. Tudo. Eu acho que a partir do momento que você vai entendendo dessa forma por produtores e por engenheiros, você vai descobrindo os cantores que às vezes não tiveram mais de uma música, tiveram só 2 músicas gravadas, e aí você vai querendo achar o compacto que aquele cara tá cantando, e realmente é um mar muito fundo. Mas para começar realmente a mergulhar além do Bob Marley, do Peter Tosh, etc. Eu acho que se você pegar esses produtores, estúdios, né? No caso, vocês vão ter uma pesquisa muito profunda. Vai lá do Studio One até o King Jammy. Acho que tem uma cronologia, assim, de estilos, assim, que vocês vão se divertir. Falando do meu lado mais leiga, assim, do que o Nico falou, é muito interessante começar antes, né, desse rocksteady, assim, até para a pesquisa de hoje. Eu achei muito legal, assim, começar por esse ska e você entender um pouco o movimento, numa questão como um movimento de rua e essa coisa mais farra mesmo, como começou, né? E daí, politicamente, também entender que entrou essa guerra civil e as coisas foram indo para outro campo. Mas também tem muitas músicas que a gente conhece. Até eu tava vendo uma música de uma mulher que chama Millie Small, que tem o My Boy Lollipop, por exemplo, que é meio dessa era e é bem anos 60, Estados Unidos. Jimmy Cliff, querendo ou não, tem muitas músicas que são conhecidas por todo mundo e a gente não saca até a gente dar o play no Spotify. Então acho que esse primeiro momento é muito legal de começar para depois você entrar no reggae, que eu acho que talvez seja um pouco mais estigmatizado, assim, esse reggae
o Bob Marley e tal, né? Então acho que realmente vocês arrasaram no sentido de começar antes, acho que é muito legal. O My Boy Lollipop é a primeira música, é a primeira ska que entrou na parada da Inglaterra. Isso é muito louco. É super importante esse momento aí, porque o ska, ele é muito mais do que um som, ele realmente ele é um símbolo de identidade nacional. É a primeira coisa que a Jamaica faz depois de deixar de ser uma colônia. Então, aquela celebração ali, a festa não é pela festa por si só, né? Ela realmente tá falando que nós existimos, tem um motivo ali. Temos uma música, a gente tem uma cara e a gente quer que o mundo veja. Então, ska é animal, galera. E, amiga, essa música My Boy Lollipop parece uma música dos Estados Unidos, tipo, que poderia tocar naquelas lanchonetes do Grease, sabe? Nos anos 60. A Vanderleia regravou aqui no Brasil, cara. Tem uma versão... A Vanderleia regravou essa música. Ah lá. Eu achei que eu reconhecia mesmo. Mas ela é muito americanizada, sabe? É uma coisa muito americana, é muito louco, assim. Mas eu acho que esse é o início, né, Nicolas, do Clement Coxon Dodd ali começando a trabalhar no Studio One, era trabalhando em cima de versão do que eles escutavam das músicas americanas, né? Total, então acho cara. que tem tudo a ver isso, Elo. Liga também, é totalmente ligação. Tipo, é eles tentando interpretar algo que eles escutavam desde a infância ali, né? É que no paralelo dos autorais, o que muito se vendia eram as versões, né? Versão de Beatles, versão de Soul Music, Total. versão de R&B, um monte de música que eram famosas, né? Que as pessoas ouviam pela rádio e faziam a sua versão. E não necessariamente tem cara de reggae, mas são versões jamaicanas. Aqui no Brasil tem a mesma coisa, né? Sim. Um monte de coletânea que era lançada por gravadora, mas não são necessariamente as bandas originais tocando, né? É muito louco ver como que indústria fonográfica funcionava meio igual no mundo inteiro, mas de acordo com as suas circunstâncias, né? Sim, O próprio sim. Gilberto Gil, quando ele faz aquela versão nos anos 70 ali pra No Woman No Cry, que eu acho que é o que história, que tipo, apresenta de fato o reggae no Brasil, era isso, uma versão de uma música lá de fora, né? Não, se ampliar, cara, o reggae ter ficado famoso no mundo tem muito a ver com a versão que o Eric Clapton fez pra Ash of the Sheriff. Verdade. Sim. Porque verdade. já existia, assim, uma presença fodida, né, de música jamaicana na Inglaterra. No subúrbio, né, nos imigrantes, né, não era realmente um som que as pessoas, os brancos britânicos costumavam ouvir. E quando Eric Clapton chega, né, o Eric Clapton, né, brother? Isso daí começa a dar uma atenção interessante, que, aí que a Island coloca dinheiro pra caralho e o Bob Marley explode, né? Já era famoso, mas realmente explode com os relançamentos na Inglaterra dos discos que foram feitos na Jamaica uns anos antes. Então, a version funciona ao contrário também, né? Outro que eu lembrei aqui da minha infância, que é um dos meus filmes favoritos, já falei aqui também no podcast, que é o Cool Runnings, né? Que é o Jamaica Abaixo de Zero, que eu piro. Eu amo esse filme. E a trilha é muito, e tipo, ajudou também a apresentar o Jimmy Cliff, né? O I Can See Clearly. I Can See Clearly. Hit. Tipo, hit. Todo mundo Isso conhece. é comecinho dos Que 90, da hora. né? E é da Disney, moçada. A gente tem que levar isso muito em consideração. Esse filme é foda demais. Eu amo. Queria só pra gente já ir fechando, queria puxar pra questão de Brasil do reggae aqui. Eu até coloquei na pauta aqui, eu sinto que o reggae ele é meio que uma fase na carreira de vários artistas brasileiros, tipo Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso, Skank, o Rap Planet Hemp numa versão mais diluída e misturada com outros estilos. Mas o que tem sido feito do reggae hoje aqui no Brasil, principalmente puxando pra você, Monkey, pode puxar pro seu trabalho também, mas aonde que a gente consome, onde que a gente encontra o reggae, para além talvez até da cena de São Luís do Maranhão? Então, assim, além dessa galera que dropou muito na onda do reggae, né, tem muitos artistas que estão ainda na ativa, assim, que eu acredito que é a cena brasileira, né, da parada, mesmo que eu considere essa indústria do que eles pegaram, assim, vamos pegar o que é mais divertido, que a galera mais vai curtir, vamos jogar aqui nesse país dessa forma aqui, isso aqui é o reggae, paz e amor, e praia, maconha e uma opção do hippie, tipo, de estar ali junto da natureza, tipo, acredito que no mercado foi isso, mas além dessa galera que dropou, tem o Tribo de Jah, tem o Lazo Matumbi, que até hoje o Lazo Matumbi maravilhoso tá lá em Salvador, fazendo show saudável, foi pra Angola, mostrar o reggae do Brasil na Angola, foi pra Jamaica, trampou
com artistas jamaicanos quando vieram pro Brasil. Tem o Cine Camon, o Nabi Clifford, foi um cara que chegou há muito tempo aqui também com essa ideia de fazer reggae, que até hoje tá vivão. E essas equipes de som, tanto de São Luís quanto de Fortaleza, velho, devia ser um lance louco quando a parada chegava por lá, né? Tipo, discos, e como que foi essa concepção de começar a tocar o reggae para mais amigos na festa, pra galera ouvir. Então, realmente, eu considero ele como fundadores da parada. O que eu poderia dizer, assim, como questão de movimento, assim, como tá enjedado nessa cultura, tá fazendo a música reggae hoje em dia, eu acho que é momento da gente vir ditando quais são os caminhos de continuação para isso, para além dessa indústria que existe com banda, né? Eu que sou um MC que venho do Sound System, que é o underground do underground, tá ligado? Tipo, a gente tem essa permissão, essa licença poética para dropar nessa pangeia musical, para fazer um jungle, para fazer um rocksteady, para fazer várias paradas misturando também com a nossa linguagem aqui do Brasil. Mas eu, como artista que sou dessa cultura, sempre que eu faço reggae ou alguma coisa dropando em alguma influência que venha disso, é sempre uma referência jamaicana. Então, tipo, eu tô me inspirando na ilha jamaicana. Nunca é um reggae brasileiro, porque eu vejo muito do que a indústria jogou como um reggae brasileiro. Não tenho nada contra, acho maravilhosos também, tipo, muito bom, mas é realmente fora do contexto. Tanto que teve uma parada que você colocou aqui que eu achei engraçado, assim, tipo, como o que você não considera uma boa opção para ouvir reggae. Eu marquei uma resposta, né? Tipo, você esperar paz e amor ou confundir toda a história que a indústria criou pensando no mercado com as raízes do gênero. Tipo assim, que, pô, é paz e amor, é uma ideia de unity and love, mas antes disso tem todo o lance de reparação e uma lacuna na história da interrupção da diáspora pelo mundo. Então, tipo, esse lance antropológico que traz essas informações nos faz ir um pouco mais profundo entender questões sociais, né? Mas acho que é por aí, assim. Pô, bom demais. Foda. É que eu sou do Paraná, né? E no Sul a gente tem muito uma cultura de reggae que é feita por uma galera muito branca, assim. Então, Chimarruts, Mascavo, eu sei que toca muito nas rádios lá. Sim. Papas na língua, sabe? Mas é muito um reggae que, na verdade, é mais um pop rock com uma levada de reggae, sabe? Então, eu sinto que ele não tem um discurso social e político, ou se tem, ele é muito raso, saca? Então, por isso que eu queria trazer justamente não que precisa ter, saca, Kleber? Não que precisa, às vezes, ter, precisa contestar ou precisa militar a todo momento, mas que, às vezes, venha numa narrativa que entenda tudo isso. Um exemplo... Sim. Às vezes você ter uma referência como Felipe Dilon de Dread com reggae, isso é normal, é uma brincadeira, mas porra, tipo, artistas como Lazo Matumbi, pouca gente ouviu falar, é um senhor de idade que já fez muito pela gente, então assim, é meio que uma cultura que ela foi realmente apagada dentro da indústria, mais ou menos o que rolou com Axé, que nos anos 90 aqui em São Paulo, o Axé, que era aquele lance, o Reboloso, opa, sabe, um lance bem machista, uma visão bem anos 90 do que era o movimento. Aquilo era uma indústria do que os caras estavam querendo transformar o trio elétrico e os blocos afro naquele lance e venderam durante muito tempo. Hoje em dia não cola mais. Então no reggae eu costumo bater muito isso no backstage, dentro do mercado, nas entrevistas, nos bagulho com a galera que eu me relaciono, com os músicos que são mais do mainstream que me convidam pra fazer o som. É disso, fala, brother, eu vou fazer o som com você, que eu sei que você é um cara que entende qual que é a da luta de todo mundo e não traz um bagulho pra, tipo assim, mano, vai trazer essas ideias de passado e de interrupção da história ou de escravidão pra hoje em dia. Fala, não, quero entender um conceito de que, tipo assim, olha esses artistas, tem uma lista com 20 artistas muito bons, por que eles estão esquecidos hoje na indústria da música? Tipo, é normal? Tipo, por que um Felipe... É mais fácil um Felipe Dilon com um dread postiço ficar inesquecível na nossa mente do que um Lazo Matumbi que traz o estilo foda. Isso não é uma... Total. Saca, Kleber? Não é uma crítica direta a você, é uma crítica à nossa sociedade mesmo. Sim. Que é isso falando como representante do estilo, saca? Então, no Brasil, como um artista que trabalha com esse estilo, que dialoga, interliga povos, tenta abrir novas portas para além do que a gente já tem, eu vejo que às vezes a dificuldade é tentar explicar o que já é muito óbvio. Às vezes a gente tem que ser muito profeta do óbvio. Repetir coisas que as pessoas já deveriam estar por dentro e saber. Mas eu acho que isso acontece não só dentro do reggae, né, mano? Mas
a nossa sociedade, é um reflexo do ser humano, seres humanos, né? Então, assim, tipo, é mais trazendo esse lance antropológico pra dentro da conversa, Tá certo, né? tá certo. Demais. Bom demais, pô. Cara, pra fechar esse ponto aí, eu diria que reggae é resistência, mas a indústria vende até a resistência, mano. Então, Total. a diluição, o jeito que isso aconteceu, infelizmente é natural. O reggae vai sempre existir aí, as coisas vão continuar, vai vir a borrachada, vai acabar tudo como a gente conhece, mas o reggae eu acredito que vai tá vivão lá. E vai ter bastante gente ainda querendo ganhar dinheiro em cima disso. O importante é que hoje tem meios e dá pra contar a história real de uma forma mais menos colonialista, por assim dizer. Sim. E trazer mais gente, cara, de 1 milhão de pessoas que ouvem esses grupos do Sul que você falou. Se 10 colar com a gente e entender que esse mundo é muito maior, tá ótimo, sabe? Um pedaço foi pego ali e o restante vai trocar pelo próximo som, vai trocar pela próxima moda, e isso é natural. É parte da indústria e vida que segue. Sim. Putz, bom demais, gente. Demais. Cara, eu acho que o papo continuaria por horas aqui. A gente Muito só tempo. raspou na superfície, mas é isso. É uma pitada aqui. Vocês que estão ouvindo a gente vão pesquisar, pega as dicas do Monk e do Nicolas aqui e vai atrás ampliar seu conhecimento em cima do reggae. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Ok. Então vamos pro próximo bloco do programa aqui. Não paro de ouvir. E bora do segundo bloco. Não para de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco, meu anjo? Elô, nesse bloco a gente vai dar diquinhas que a gente ouviu muito essa semana ou no último mês aqui, coisinhas mais recentes. Lançamentos. Nico, o que você traz pra gente hoje? Começar com os nossos convidados. Cara, o que eu tenho ouvido bastante não tem nada, absolutamente nada a ver com o tema do programa. Não tem nada de Jamaica. Perfeito. É o remix do MGMT lá pro Metronome, que saiu semana passada, lá pro Deluxe. Boa! Putz, Boa. muito bom. Fudido, né? Porra, o som fez muito sucesso quando saiu, né? E do nada, né? Sai o remix aí. Achei mó legal, achei a arte bonitinha ali, achei campeão, então... É que vai fazer 10 Eles anos estão agora. do disco. 10 10 anos, Nico. Sim, 2011 foi lançado. Tamo Como ficando diz velho. o Rony Von, cara, significa, tá ligado? Ótimo. Significa. O disco em questão que a gente tá falando é o The English Riviera, que é o melhor disco do Metronome Sim. até hoje, assim, pelo Meu menos Deus, pra mim. 10 Metronomai, por anos favor. já, 10 anos. É, ontem. Metronomai. Foi ontem nós, na MTV. Não, É Não, uma é piada nossa aqui. Eu falo, caralho, tem Piada interna. 10 anos que eu tô falando o nome errado da banda. não. Era uma piada... Nossa, muito antiga essa piada. Acho Foi que eu tava uma discotecando pessoa que foi numa pedir festa. pra Elô tocar numa festa, ele ficou, toca Metronomai, toca Metronomai. Eu não Metronomai. entendi, eu não entendi. Significa, eu não né, entendi. Nico? Significa. Significa, Rony Von. Tudo. Boa. E você, Monkey? Bom, eu também vou trazer uma referência que vem de Londres, os parceiros musicais, assim, a galera que eu tenho a oportunidade de já há uns 5 anos, assim, vem mantendo contato. O videoclipe dessa música, desse lançamento, foi filmado pelo Premier King, que é aqui da Saúde mesmo, de São Paulo. Quando ele passou pela Jamaica, acabou usando essas imagens e editando um videoclipe para uma música que chama Jamaican Funk, do Prince Fatty, com a cantora Shanice McManaman. É uma versão de um clássico de soul muito legal. Prince Fatty com Shanice McManaman, Jamaican Funk. E aí quem conferir o Jamaican Funk pode conferir todo o álbum da Shanice McManaman com o Prince Fatty, que eles curtem muito fazer essas versões, né? Um lance que a cultura jamaicana trouxe muito, assim, nas diversões, versions, né? Então, o Prince Fatty é um dos produtores, assim, que mais produz versões novas de clássicos antigos, às vezes... aquele clássico que não tem um instrumental, como o DJ tocar o instrumental na festa, ele trabalha nessas versões, eu gosto muito, acompanho, e chegou, eu pedi antes da pandemia, antes da situação toda começar, depois de 1 ano chegou o disco aqui, foi para todo lugar do mundo, tô muito feliz de escutar ele. Demais. Arrasou. Nick, o que você traz? Bom, minha dica da semana, eu não consegui ouvir tanta coisa, então eu tenho só um single, que é o novo single do Sons of Kemet,
Ah, muito bom. Bandinha... Uau! Ah, com a Liane Larravas? Maravilhoso. Isso, Bom bandinha demais. de jazz, né? UK, maravilhosa. Eles lançaram um disco de 2018 que é Your Queen is a Reptile, maravilhosíssimo. E eles estão de volta agora para um próximo disco, né? Que chama Black to the Future. Uma piadota aí muito Esse boa. nome é maravilhoso. Vai ser lançado dia 14 de maio. E a primeira música deles é Hustle. Já veio com clipe, veio com tudo. Aí tem Sim. o feat do J Radical e da Liane Larravas. Puta, maravilhosíssimo, assim, tipo... O Shabba Rutchins lá, esmerilhando. Muito foda, muito foda. E é isso. Boa. Dorinha, e você? Gente, eu vou trazer aqui um álbum que eu ouvi. Vai sair Já na sei. quinta, então já vai ter saído. Ai, não, tá. É o lançamento que a gente falou até do single, né? Da Sofia Chablau e o Meu Nome Perda de Tempo. Bom demais. O álbum sai hoje, quinta-feira, se você tá ouvindo no dia do lançamento do episódio. Eu achei muito bom, saiu pelo selo Risco, né? Tem a produção da Ana Frango Elétrico. Ouvi hoje, ó, tá show Amigo, demais. eu achei que a gente ia falar sobre, porque, né, eu achei muito sua cara também, e eu achei que conversa muito com as coisas que a gente falou do primeiro single, mas extrapola tudo ao mesmo tempo, assim, porque tem muito mais coisa, tem muito mais camadas, as músicas são bem diferentes umas das outras. Tem uma faixa que parece, tipo, que é super inspirada em shoegaze, aí a outra parece uma bossinha, aí a outra é, sei lá, um noise meio Sonic Youth. Assim, tem de tudo, mas tem também um pouco de psicodélico ali, MPB. Muita Rita Lee. Muita Rita Lee, eu achei também. É isso, gente, é muito, muito legal. Álbum de estreia da Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. E também saiu o álbum de estreia do Dry Cleaning pela 4AD. É o New Long Leg, bem bom. A cantora, né, que na real é a parada mais interessante ali, que é a Florence Shaw. A voz dela É maravilhosa. Ela pode estar Cara, cantando... é a Kim Gordon encarnada nessa menina. Sim. É muito parecida. Total. Ela pode estar cantando sobre, sei lá, tristeza, alegria, dor, explosão. E ela tem o mesmo... Tipo, ela segue na mesma linha. Ela não muda, o mesmo timbre, ela dá um outro significado pra letra por ela estar cantando nesse mesmo mantra, assim. Ela não sai, ela não tem nenhuma alternância, assim, na voz dela, que fica muito mais interessante. E ao mesmo tempo não é monótono, eu achei, assim, tipo... Não, ele é bem dinâmico. Sim, ele é bem dinâmico, principalmente por causa das guitarras, eu achei que ali naquele episódio que a gente falou do pós-punk, faltou falar do dry cleaning, mas é que eu acho que eles extrapolam um pouco, assim, sabe? Eu acho que eles meio que deram um novo significado pra parada ali, principalmente o instrumental, que eu achei muito foda, assim. Boa. Muito foda mesmo, é isso. Chique, você, Kleber. Vamos lá, começar por single, vou recomendar o Mudu Mokhtar. Ele é um guitarrista tuareg, então ele é ali do meio do Saara. Ele é muito foda, ele tem uma sequência de discos muito bons desde os anos 2000. Ele faz um misto de blues, de rock psicodélico e da música tuareg, que é essa música desses beduínos, dessas pessoas habitantes do deserto ali mesmo. Ele vai lançar o primeiro trabalho de estúdio dele pela Matador Records agora em maio. E aí o disco se chama A Freak Victim, já lançou 3 singles, então eu recomendo que você vá pro Spotify ouvir cada um deles, assim, tipo, bom demais, assim. Discos, saiu o novo álbum da In Venus, que é uma banda de pós-punk de meninas aqui de São Paulo. O trabalho se chama Sintoma e é bem mais carregado do que o disco anterior. Ele é mais político, fala bastante sobre a situação política do Brasil e assim, ele é bem crítico, bem pesado, bem sujo. Quem gosta de Mercenárias vai gostar bastante. Quem voltou também foi o Godspeed e o Black Emperor com Godspeed at State's End. Coletivo canadense, mega político, é um trabalho todo focado em temáticas anti-imperialistas, em embate contra a polícia, só que num sentido que isso fica diluído pelos samples que eles usam e mais pelo texto que eles apresentam no material de divulgação do trabalho. Então, também vale muito a pena. É um disco de post-rock instrumental, né? Então, tipo, o que vem geralmente de fala é tipo, só tipo, áudios de fora, assim, não tem vocal. É bem foda essa banda.
E por último, o projeto o Lost Girls Men's Collective, que a Lost Girls é uma dupla formada pela Jenny Havel, que é a cantora, compositora, poetisa, ela vai muito pro spoken word, ela é norueguesa, junto com o Harvard Volden, que é parceiro dela já de longa data. Eles fizeram essa dupla que vai pro spoken word, vai pra eletrônica, mas ali no meio tem muita experimentação. É um disco de 5 faixas, algumas delas, sei lá, passam de 15 minutos, então vira uma coisa que é quase um mantra ali do jeito que ela trabalha, e ela fala muito sobre questões existencialistas, sobre feminismo, ela vai cantar sobre liberdade sexual, que é uma coisa que ela já faz nos trabalhos dela em carreira solo. Gente, eu virei o que eu mais temia, eu virei uma garota Disney, eu tô viciado em Déjà Vu da Olivia Rodrigo. Ai, vai pro inferno, Kleber. Música boa demais, a produção do Dan Nigro, que já trabalhou com a Empress Off, com a Carly Rae Jepsen, assim, então tô bem ansioso pro disco que vem aí dela. Ah, não, viciei. Você não vire uma Olivier. Você vai virar ainda, Isadora. Para, que raiva, tá bom, vai. E você, Lô? Eu venho com 2 singles de garotas, sabe que eu gosto. Eu já sei qual é. Será que eu vou te surpreender? Primeiro é a banda Bachelor, da Jason e da Pale Hounds. Pra quem não ouviu ainda, muito fofas. Tem uma música nova, se chama Stay in the Car. Junção de 2 divas do indie, então vale ouvir. A gente já tinha falado aqui antes e tem mais esse single. E também um single da Angel Olsen, achei bem gostoso. It's Every Season. Saiu semana passada? Isso. Enfim. Uma música bem calminha, assim, acho que não era o que eu normalmente gosto dela, mas eu acho que eu precisava ouvir aquilo, então eu gostei. É uma releitura, na verdade, gostoso. né? Ela já lançou essa música ano passado, e aí agora ela vai lançar um box set unindo o disco de 2019, a coletânea que ela lançou ano passado, e mais algumas versões. Essa, inclusive, é uma versão pra música que ela lançou no passado. Tudo. Eu não sou muito, tipo assim, listener da Angel Olsen, não piro. Mas essa especialmente, acho que só caiu de um jeito legal. E também saiu o disco... A gente falou da semana passada da Jadza. A gente falou, você que não tava no programa. Ah, eu não tava aqui. Bom, tá bom. O disco da Jadza, gente. Quem não ouviu semana passada vai ouvir. Provavelmente o Kleber deu um TED Talk. Então acho que tá tudo bem. Eu quase nem falei, quem falou foi o Renan. Eu só complementei. Ai, que tudo, Renan. Que saudade de gravar com ele. Mas enfim, maravilhoso. Eu pensei que você fosse falar do single novo das Shai. Eu falo toda semana. Eu pensei em falar, mas assim, se você não ouviu até agora, vai se fuder, sabe? Já trouxe toda semana pra vocês. Chai, vai ouvir japonesas maravilhosas. Eu tô muito ansioso pra esse disco. Acho que vai ser bem legal. Eu também tô. Então, assim, não ouviu? Tá de palhaçada. Vai lá ouvir. Boa, e é isso. Fechamos o bloco, hein? Bora pro terceiro. Você precisa ouvir isso. Começando o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas, pode ser de música ou não, que são atemporais, não tem uma ligação com o tempo. Boa, vamos começar aqui com os nossos convidados. Monkey, o que você traz? Bom, eu separei alguns documentários aqui que são essenciais. Eu fui mais pra área do documentário, que é uma parada um pouco mais tranquila. Eu piro. Achar, fala aí, que eu já vou anotar tudo. Bom, tem o Rockers Sagrado, que é bem interessante, tipo... Mergulhem, vão fundo e aprendam. Eles dão muita escolha de moda até hoje, mesmo o filme sendo uma parada muito antiga. Depois do Rockers tem o Rootsman, também, que é muito clássico. Acho que você vai achar ele com legenda em espanhol, talvez. Aí tá disponível também, muito clássico da Jamaica. O Small Axe, que eu já comentei, que é essencial também, vão ver. E tem alguns... na verdade, a BBC ali tem uma série de uns docs bem legal, assim, específicos, né? De cada estilo, de cada época e tal. Mas tem o World Sound and Power, que eu acho interessantíssimo, jamaicano também. Tem o Sintoniza, que é esse brasileiro, que conta essa história da conexão de São Luís do Maranhão com a Jamaica e tal. O Babylon, que é já aquela visão de Londres da galera. Tem o Jashaka fazendo um clash com a galera ali. Acho que
dá pra dar uma contextualizada em algumas passagens, assim, dessa cultura do reggae, desse lance da influência da música jamaicana, não só em UK, mas em todo o mundo, né? Alguns que eu gostaria de destacar, além do livrão também que eu citei, que se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito legal, Da Terra das Primaveras à Ilha do Amor, do Carlos Benedito Rodrigues da Silva, de São Luís do Maranhão pro mundo. Boa demais. Boa, Nico. Bom, eu trouxe aqui 2 filmes e 3 discos. Um dos filmes foi o último citado aí, que é o Babylon. Acho que o Babylon, brother, é uma aula. Foda. Sem spoiler, mas a cena final pra mim ali é a representação do que é o reggae de verdade, não o reggae como resistência real. É uma história muito bonita, né? Muito, muito legal. E por não ser um filme jamaicano, né? Ele é um filme feito na Inglaterra. Eu acho que ele representa muito bem aí o ponto da influência, né? O segundo filme é o Dub Echoes, que é um documentário que o Bruno Natal, que é brasileiro, fez. Muito bom. Maravilhoso. Que, porra, muito tem entrevistas aí lendárias, assim, entrevistas importantíssimas para a cultura jamaicana. Muito legal ser um filme brasileiro, né? Que foi feito por idealizadores brasileiros. E acho que tem fácil para assistir aí na internet. Recomendo demais. E serve bem como um one-on-one, assim, um primeiro contato com o dub, que a trilha é especial, e chega até no dubstep, né? Que na época era ali a vertente mais... Era novidade na época. Novidade, não, porque já tinha uns anos que tava rolando, pelo menos aqui no assim. Brasil, né? Aqui no Brasil, é mais esse sentido. Entendi. Mas como gênero, ele já estava bem consolidado. Já estava bem estruturado, assim. Aqui no Brasil ainda é, né? Muita gente acha que dubstep é o Skrillex e tal. O Brostep. Obviamente que não tem nada a ver, né? Ainda bem que as pessoas sabem hoje o que é o Brostep, né? Que na época ele foi muito maléfico, né? Pro gênero, na minha opinião, assim. Tipo, não ajudou, cara. Porque ele saiu de um conceito de cultura de subgrave, né? De você tem que ter um sound system fudido. Você tem que ter aquele senso de comunidade de você ir pra um lugar pra ouvir. Pra virar som de estádio, né? Som de médio, né? Então, pra mim, perdeu. Então, os filmes é o Babylon e o Dub Echoes, e 3 disquinhos aí. O primeiro é o do Laurel Aitken, o High Priest of Reggae, de 1970. É um dos discos de reggae que eu mais gosto. O segundo é o disco sem título, né? O disco de mesmo nome da Susan Cadogan, de 75. E o terceiro aí é o The Best Dub Album in the World. É o disco de estreia do Scientist, que foi um aprendiz aí de mestres do dub. E nos anos 80, a partir dos anos 80, começou a lançar bastante coisa. Lançou muita coisa. O cara lançava, sei lá, 4, 5 discos por ano, meu. Aí tem uma história interessante, né? Que isso tem muito mais a ver com a gravadora do que com ele. Que ele era lançado pela Greensleeves e ele mandava as fitas, né? Eles pediam as fitas, né? Pô, a gente precisa de produção. Chegava lá e eles faziam um rótulo, né? Eles faziam o disco, né? Eles inventavam um disco na hora. Por isso que a gente tem essas coisas loucas, tipo... Scientist ganha a Copa do Mundo, Scientist contra maravilhosas, as melhores capas de disco. Tem uma antologia, como é que chama, cara? Eu esqueci o nome do artista, mas tem a antologia dele. É um livro desse tamanho, chapa. Fudido, assim, tem quase tudo e tem os processos também, né? Mas é o cara que trampava lá pra Greensleeves. Então esses discos, eles eram meio tipo... umas encomendas meio esquisitas, assim. São discos espetaculares, mas ele tinha pouco controle do que saía com o nome dele, né? Que é uma pequena anedota, é um microcosmo, né? De como que a indústria do reggae funciona, com as pessoas aí se apropriando de som fudido pra vender igual chiclete. E, Nicolas, isso que é louco, tipo assim, no Facebook, faz uns 5 meses que eu não acesso mais meu Facebook, tô distante. Mas até então, até abandoná-lo, tipo, o Scientist, ele é o Sr. Hopton Brown. Se vocês procurarem no Facebook, assim, tipo, ele é um cara totalmente simpático, carismático, e ele posta as curiosidades disso tudo. Tipo assim, ele posta o link de tal música. Essa música fui eu que gravei, eu que mixei, eu que masterizei. Não tá o meu nome lá porque eu não tinha controle, mas fui eu que fiz. Inclusive o amplificador da guitarra tava virado pra esse lado, blá. Então é muito louco ver hoje em dia essa galera ali escrevendo sobre essas histórias, né? O Scientist é um cara muito foda também, uma geração super importante, né? Assim, tipo,
Tudo que ele fez, tudo que ele botou a mão foi maravilhoso, muito bom. E que bom que hoje tem rede social pra dar voz pra esses caras, né, meu? Porque Exato. a cada ano que passa a gente vai perdendo mais lendas aí, né? E, porra, Sim. as histórias não foram bem contadas, sabe? Os historiadores não contaram direito, tem muita visão revisionista aí, as coisas são tem muito interesse, Sim. né? Então esses caras tomarem o controle aí, poder contar a história, brother, é espetacular. Vou ser amigo aí do Scientist no Facebook agora. Dá aquele follow. Mano, corre, Hopton Brown. E tipo assim, é Genial. incrível que... Eu lembro que eu vi ele tocando com Nação Zumbi aqui, acho que foi 2019, no Sesc Pinheiros, e eu fiz questão de mandar uma pergunta pra ele. Falei, pô, por que você não colocou amplificador no palco do Nação Zumbi? Ele falou, amplificador de guitarra nunca foi feito pra ficar no palco. Aí o cara me mandou todas as frequências e pá, e tipo assim... É um cara muito carismático e dá pra ver que ele tem muito amor pelo que ele faz, assim. E é legal, a galera fica cobrando ele pra ele escrever um livro. Tomara que ele escreva. Tomara que contando escreva essas histórias. Pegue os posts, pelo menos, e transforme em livros. Por favor. Boa. Vamos lá. Klebers, o que você traz? Vamos lá, aproveitando ali do que o Nicolas falou de dubstep, e é o estilo, um dos que eu mais consumo aqui, e que foi o que me aproximou do reggae de uma forma ou de outra, e do dub principalmente, eu trago 3 disquinhos aqui que eu gosto bastante. Não vou falar de Burial ou Untrue, porque eu já cito esse disco toda vez que eu participo, é um dos meus álbuns favoritos da vida. Chega, tá bom. Já Porque falou. Mas eu vou focar... É fudido, o disco é demais. É muito bom. Não tem Toda que oportunidade recomendar. que tem pra falar, acho que é válido falar mesmo todo teu time aí. Foda-se. chapa. Mas aí eu trouxe 3 aqui que eu gosto bastante, que me aproximaram do reggae de um jeito ou de outro. O primeiro é do The Bug, London Zoo, de 2008, o trabalho do Ninja Tune. Ele é um disco que vai mais pro raga e menos pro dubstep. Tem muita participação de MCs britânicos dentro do processo de composição do disco. O The Bug, ele é um produtor que ele transita por muitos gêneros, mas esse pra mim é o melhor trabalho da carreira dele, assim, gosto muito. Desculpa, Kleber, uma dúvida. Tipo, isso não é o grime, isso ainda é dubstep. É mais dubstep, ele tem... É porque esse disco em específico, ele transita, ele vai mais pro raga. Eu acho que ele é mais raga mesmo, um pouco de jungle, ele tem drum and bass ali no meio, é uma mistura de coisas, assim. Tanto que ele pega gente de várias frentes específicas dentro da Inglaterra pra participar Legal. do disco, sabe? The Então Bug ele é muito foda, velho. Até o nome do disco é London Zoo justamente por isso, pra ele pegar toda essa fauna cultural ali inglesa dentro desse disco, sabe? Legal. E quando eu ouvi a primeira vez, eu era uma fase, sei lá, muito indiezinho, e aí esse disco me fez assim, caralho, o que tá acontecendo aqui, sabe? Me abriu muito a cabeça pra procurar mais o que tava rolando ali dentro da Inglaterra. Maravilhoso. Nessa mesma época também, pela Hyperdub, tem uma seleção chamada Box of Dub, Dubstep and the Future Dub, de 2007. É uma coletânea que tem gente muito foda, tipo Scream, Burial, Code9, Digital Mystics. No Spotify saiu a coletânea que era a primeira, que é da capinha amarela, só tem a vermelha, mas você encontra no YouTube, facinho pra eu ver essa coletânea. É um trabalho bem legal e, como o Nicolas disse, essa coisa da coletânea, ela continua vivendo nesses trabalhos, desses selos ingleses, assim, de um jeito muito interessante e traz muita coisa boa nesses trabalhos. Então vale ouvir e pegar cada um dos artistas que estão ali e depois você vai chavando cada um deles de um jeito mais atencioso. E por último, um álbum de 2011, que está completando 10 anos agora, é do Africa High Tech, 93 Million Miles. O Africa High Tech é uma parceria entre o Mark Pritchard, que é um produtor muito foda, eu amo. com o Steve Spacek, que também é outro cara muito foda. Vou ouvir. O álbum foi lançado pela Warp e ele é todo concebido a partir de samples de clássicos do dancehall e do reggae, do dub, tipo Out in the Streets, é uma música que assim sintetiza muito isso, e esteticamente pra mim eles são meio que o Baiana System da Inglaterra, porque todo o envelopamento dos singles eles seguem uma estrutura tipo muito parecida, sabe? Então ele é um disco que abraça o reggae, mas é uma linguagem muito futurística, vale a pena você ouvir. Amém. É isto. Elo, Bom, eu também não vou falar de reggae, hein, gente? Desculpe-me. não tem problema. Mas eu vou falar de um disco que eu ouvi bastante essa última semana. O Thiago me indicou. E é um artista japonês. O disco chama A Long Vacation, do Aichi Otaki. Eu não sei se alguém já falou dele aqui. Eu não lembro mais. Acho que não, amiga. Mas é um disco muito legal. Ele é dos anos 80, ele foi lançado em 81.
E esse cara, ele é muito foda, ele é tipo considerado um dos grandes artistas do Japão, mas ele já faleceu. É muito legal. A Long Vacation. É uma capinha, pra quem tá em dúvida, tem um desenho de uma praia, que é uma tipo uma piscininha, na verdade, né? Uma piscininha. E é muito legal, ele é considerado um dos maiores álbuns de rock, assim, do Japão, mas tem uma pegada bem anos 80 e também uma pegada, sei lá, do que talvez se tornaria depois essa coisa meio city pop, assim. Então, ele traz essa estética bem pra cima, tipo, meio, sabe, solzão, assim, tipo sunshine, que eles chamam, né, sunshine pop. E é bem massa. E bem anos 80, então, sei lá, a terceira... Só um complemento, Elô. Há poucas semanas eu recomendei o trabalho daquele produtor curitibano, o Tui. O disco se chama Casto 4 e a capa do Tui e a estética do Tui é inspirada nesse disco também. Jura? Olha que tudo! Tem a mesma imagem da piscininha na frente ali. Amo. É bem massa, assim. A primeira, eu diria que o começo do disco ele é o mais legal. E a segunda música literalmente parece que tá começando Lança Perfume da Rita Lee, sabe? Tipo, então pra você entender essa coisa anos 80, pesado, esse tecladinho. Então é muito foda. Vozes, umas horas parece meio Beach Boys, assim, tipo, harmonia de vozes, sabe? Colocar todas essas camadas. Então é muito legal, eu amo essa época do Japão, assim, que tem essa pegada bem oitentista, com timbres fodas e também, assim, musicistas muito, muito bem capacitados, assim. Ele é um cara bem grande lá, mas que infelizmente faleceu. Tipo, eu fui ver a morte dele, ele engasgou numa maçã, tipo, uma morte muito trágica, tipo... Mas, enfim, vale ouvir esse disco, recomendação do Thiago, meu namorado, no caso. Ele não parou de ouvir, eu falei, vamos sacar. E é isso, Aichi Otaki, gente, eu amei. Nick? Direto eu faço playlists e esqueço delas. E aí, em algum momento, eu vou reouvir e redescubro alguma coisa antiga que tava nelas. E a redescoberta dessa semana foi um rapper chamado Aminé. Ele até continua fazendo coisas, tipo, legaisinhas agora. Tipo, acho que ele lançou disco ano passado e tal. Mas... Saiu um feat dele com alguém que a gente falou aqui. Era com o Disclosure, não era? Era com o Disclosure. Ele lançou com a Lick Lee também, não lançou alguma coisa? Mas acho ele canta com o Disclosure no último disco também. Enfim, ele tá aí até hoje, assim, mas eu acabei, tipo, nunca mais ouvindo tanto, assim. E aí eu relembrei esse primeiro disco dele, que é o Good For You, de 2017. E é muito bom, assim, tipo... É bem bom. Tem algumas participaçõezinhas legais, o Ty Dolla $ign, Nelly, Kehlani. Então, tipo... E é uma coisa bem divertida, assim, é um rap bem descompromissado. É bem divertidão, assim, umas batidas bem pop. Estamos precisando. E é isso, assim, quando você precisar não pensar muito no que você tá ouvindo e só quer curtir um sonzinho divertido, bota esse que é sucesso. Delícia. E você, Isadora, quais são as suas diquinhas? Gente, eu vou aqui dar rapidamente dica... É baseada no nosso tema. Se chama Faia. Eu não lembro se eu já falei aqui em algum momento, num passado distante. É FYA, né? De Fire, tipo Faia. Uhum. É um curta, tipo uns 12 minutos, do Guilherme Nasser. É um amigo até que fez... ele era meu veterano na faculdade. Saiu meio que pelo selo, assim, do Boiler Room na época. Não lembro direito, assim, foi pro site, acho, alguma parada nesse sentido. Fala sobre o dancehall brasileiro. Sobre uma nova geração paulista que ama e produz. É muito legal mesmo, assim. Mostra bem a cultura do sound system. Mesmo, assim, tipo, o pessoal nas festas e tal... É muito legal porque dá pra você ver esse panorama aqui, assim, perto de você, sabe? Assim, tipo, principalmente pra quem é do estado de São Paulo, entender um pouco mais, assim. E é rapidinho, tipo, 12 minutos. Eu achei no Vimeo. Então, acho que é só jogar, assim, você já encontra. Faia. Tem nos links da descrição desse episódio na sua plataforma de streaming favorita. Só abre aí que eu coloco tudo bem linkadinho.
Boa, fechamos? Fechamos. Recadinhos bem rápidos referentes à última edição do programa. O problema das cinebiografias de música. Comentário aqui, ó, do Benison Damasceno. Ele falou, nossa, tô lembrando aqui ouvindo o episódio quando saiu o filme do Cazuza, minha família toda se reuniu pra assistir. Foi aquele alvoroço da família tradicional brasileira. Eu e meus primos, que éramos muito novos, não podíamos nem assistir algumas cenas. Toda hora que tinha que ir pro quarto porque o Cazuza tava beijando um menino. KKKKK. Ai, meu Deus. A Bru Wiki falou, acho que de todos esses biopics musicais, o meu favorito é Rocketman. Gosto muito da forma que o filme conta a história do Elton, meio romantizado, porém com seus momentos realistas também. Comentário aqui do Alexis Vaz, ele falou assim, sou a favor do @Renan Guerra participar de mais edições. As tretas com o Kleber Fak com eles são massa demais. Gosto de todos os episódios que ele participa, rio pra caramba. E eu respondi, @Alexis Vaz, se dependesse de mim, o Renan Guerra participava sempre, até porque eu quem descobri esse talento. O problema é que a Isadora, a Elo e o Nick não gostam muito dele. Aí é complicado. Mentira! Ai, como ele é falso, você viu? Agente duplo, péssimo. Ele é um anjo que caiu do céu, a gente ama ele. Renanzinho lindo. Bom, canepismo, os anjos que caiu do céu também. A Maria Canepa falou, gente, sobre o filme que fazia um recorte na história do biografado, eu gosto bastante do Nowhere Boy, do John Lennon. Também não boto fé que tenha sido super fiel, mas acho muito massa o filme retratar um período pré-fama. E aí acaba porque todo mundo já conhece o que acontece depois. E por último, o comentário do Olhos Ouvido, ele fala, já quero a minissérie da HBO sobre o exílio do Gil e Caetano em Londres, com a Ariana Grande fazendo o papel de Maria Bethânia, por favor. Gente, é isso, gente. Calúnia. Pô, eu tenho certeza que o Caetano e que o Gil curtiram muito baile de reggae lá. Muito, com certeza. Vibe boa. Incrível. Nossa, não sei como não surgiu Gil... um registro dele com o Bob lá em algum baile da vida. Se não tem, eu não sei, né? Mas certeza que naquele exílio deles lá, eles tem beberam fotos muito nessa deles fonte. Na plateia de show do Bob Marley, se eu não me engano, na época. Tem algumas fotos assim. Certeiro. Tipo, beberam muito na fonte um do outro, com certeza. Por mais que o Marco Riba, eu acho que o Marco Riba foi o primeiro a abrir o show. Eu até o contato de abertura de show do Marley aqui no Brasil, eu acho que o Caetano e o Gil beberam muito naquela fonte também. Com certeza. Mas tem esse registro. O Marco Riba foi o primeiro a abrir um show do Marley aqui em Solo O Caetano, tanto ele quanto o Gil, eles cigavam que eles foram atrás do reggae muito antes dos Rolling Stones, por exemplo. Que os Rolling Stones falam que foi a primeira banda de rock a incorporar. Sim. Mas, na verdade, o Caetano e o Gil fizeram coisas antes, né? Muito bom, galera. Boa! Monkey, já que você puxou aí, dá suas redes sociais, seu serviço, onde as pessoas te escutam, onde as pessoas podem ouvir o seu trabalho, fica à vontade para falar sobre o seu som aí. Galera, muito obrigado. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Adoro trocar essas ideias, trocar essas informações. Satisfação, Nicolas, Isadora, Nick. Muito, muito bom estar com vocês. Procurem lá, eu tenho um trabalho musical também, sou escola do Sound System, dessa geração da galera que vem montando sistemas de som pela praça aí, e tocando para mais pessoas. E tem um trabalho musical, procurem todos os aplicativos musicais, no Google, no Instagram, para mais informações. Chega lá, segue, deixa o coraçãozinho que o meu tá todo lá para vocês. Tamo junto, foi muito bom falar com vocês. Escutem reggae music. Porque quando a música bate pesado, vocês não sentem dor. Boa. Arrasou. Muito obrigado por ter participado. A gente ficou muito feliz. E obrigado ao Amaury Terto, que fez o ponto de contato aí com você. Maravilhoso. Nicolas, sua vez, dá suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, perfil, fica à vontade aí. É isso aí, meus amigos e amigas. Vocês podem me achar no Instagram em @pradonicolas, mas o que eu tô fazendo mesmo aí é uma multiplataforma aí de conteúdo, que é Ontem, www.ontem.co, que é a rádio online, aí eu passo podcasts, tem DJ set ao longo do dia, tem programação ao vivo, tem uma porrada de coisa lá, cola com a gente aí. Se você gosta aí dos sons que a gente falou hoje aí de música jamaicana, toca bastante, mas também toca muito techno, a gente toca muito UK Garage, tocamos rap nacional verdadeiro antes dos anos 2000, aí tem muito rap nacional sanguinolento aí, aquele mesmo aí que a gente ouvia na rádio quando era molecote.
E é isso, meus amigos. Fiquem em paz, sejam gentis uns com os outros aí, lavem as mãos. Se puder, fiquem em casa, o bagulho não acabou, a pandemia não acabou. O bicho tá louco. E aí, muito obrigado aí. Poder colar aí com vocês aí, falar demais de coisas que eu gosto a valer. É nóis, paz. Boa! Tudo. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Segue lá, diquinhas diárias de música todos os dias. Eu sou a Elo Cleaver, @Elo Cleaver no Insta e no Twitter. E também @Revista Balaclava lá no Instagram. Daqui a pouquinho tem revista, hein, gente? Então fiquem de olho lá, assinem e bora que bora. Bom, pessoal, eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, e é isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Assine a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se sobrou aquele trocadinho, R$5 por mês, apoie o nosso podcast no padrim.com.br/podcastvfsm. E é o som do que, Isadora? Meu Deus do céu. Three Little Birds. Three Little Birds, a gente despede do programa. Até a próxima! Não, eu tô cantando outra. Esse podcast foi editado por Nick Silva.